Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão. A escravidão é uma circunstância na qual o indivíduo se encontra, na qual ele é imposto a viver, certo? Na qual ele trabalha sem receber nada. Ele, em muitos casos, ele não tem mais a sua liberdade e a sua vida pertence a outra pessoa. Em alguns casos, ele é visto como um objeto. Mas a história da escravidão, ela é muito extensa e passeia pelas várias civilizações que a humanidade já teve, né? Então, desde a formação dos primeiras civilizações, os assírios, os babilônios, os sumérios, os assírios, os egípcios, gregos, romanos, persas, enfim, todos os povos da antiguidade, através dos relatos históricos que nós temos, eles utilizavam da escravidão como modo de produção corriqueiro. Mas a escravidão antiga ela é um tanto quanto diferente da escravidão moderna. A escravidão moderna ela tem as suas particularidades, mas antes de falar dela, eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão da antiguidade. Na antiguidade, os indivíduos se tornavam escravos por alguns motivos. Por exemplo, eu estava com uma dificuldade financeira, eu era um cidadão livre e de repente eu precisei fazer um empréstimo. Não tive condição de quitar esse empréstimo. Então a pessoa que me prestou dinheiro, ela tinha direito de me escravizar até que eu pagasse a dívida com essa pessoa. Depois do pagamento da dívida, eu seria livre. Então, essa é uma forma de se tornar escravo no mundo antigo. Outro era ah, teve uma guerra entre povos que viviam em regiões distintas. A região que foi derrotada, muitas das vezes tinha sua população colocada como escravos para servir os vencedores, certo? Então vamos colocar da seguinte maneira: os babilônios constituíram um império e, em um dado momento, eles invadiram o território dos outros povos que viviam na Mesopotâmia e, assim, instituíram o trabalho escravos para alguns povos que viviam ali, ok? Temos também os escravos, as pessoas que eram capturadas nas guerras, pessoas que estavam sendo capturadas e eram vendidas como escravos, eram capturadas e posteriormente vendidas como escravos. Os casos mais conhecidos são os gladiadores romanos, que eram soldados que eram capturados, soldados inimigos que eram capturados pelo exército romano e que iam muitas vezes se tornavam gladiadores e iam se degladiar no Coliseu. Outra forma também eram as pessoas que eram, de repente, depende da circunstância, tá? Depende da civilização. Algumas pessoas que eram prisioneiros, que tinham cometido algum tipo de delito, eram também escravizadas, como uma forma de penalização. No Egito, a gente tem a, o caso mais conhecido da escravidão, que é a escravidão do povo hebreu, né? Que muitos hebreus foram escravizados e tiveram sua mão de obra utilizada na construção das pirâmides, dos grandes monumentos do Egito Antigo. Mas o processo de escravidão ele não se restringe apenas às civilizações orientais, que estão do lado oriental do nosso planeta. A escravidão antiga também se deu nas terras americanas. O continente americano também teve escravidão. Já ouviram falar de maias, incas e astecas? Pois bem, esses povos pré-colombianos, eles também praticavam a escravidão entre si, né? Esses grupos, eles invadiam territórios de comunidades menores e os escravizavam para trabalhar ou na plantação, ou na construção, ou na mineração. Então, a escravidão ela aconteceu
desde o processo de sedentarização do ser humano. O ser humano começou a plantar, começou a viver em sociedade, uma sociedade mais complexa, começou o processo de escravidão, certo? Então, o que torna o indivíduo escravo? É muito simples. Quando o indivíduo está numa situação de desigualdade, ou ele está numa situação vulnerável, vem alguém que tem mais força, ou que tem dinheiro, ou que engana a pessoa e o faz de escravo, tá certo? Então, o camarada, o indivíduo, ele se tornava escravo por ele estar numa situação desfavorável àquele que o escravizava, tá certo? Então sempre tenha isso em mente. A pessoa só é escravizada porque ela se encontra numa situação desfavorável com relação àquele que o escraviza. Não tem nada a ver com cor, nem com religião, nem com origem, com nada. E a escravidão, como eu disse, nós falamos do Oriente, da Europa, falamos da América e na África, no continente africano, a escravidão também acontecia. Por quê? Nós sabemos que no continente africano existiam civilizações, impérios que viviam de forma bem complexa. E como todos os impérios do mundo naquela época, invadiam territórios de comunidades, de povoados que viviam de uma forma mais simplória, de uma forma mais tranquila. Então eles invadiam aqueles que eles achavam, o território daqueles que eles achavam que eram mais frágeis, e aí os escravizavam. Também para trabalhar na plantação, trabalhar no serviço doméstico, no serviço de tecelagem, da agricultura, enfim, engenharia, o que fosse. Isso era aleatório, tá certo? Qual era a atividade que esse indivíduo ele ia ser incumbido, tá certo? Então, dentro do próprio continente africano existiam práticas de escravidão. Normalmente se dava com povos que foram conquistados ou inimigos, povos inimigos. Com o passar do tempo, com a tecnologia e etc., esses mecanismos de escravidão foram sumindo da Europa e de parte do Oriente. Mas na América continuou acontecendo até meados do século XVI e na África também até meados do século XVI, quando se dá as grandes navegações. No período das grandes navegações, que vai do final do século XV e o século início do século XVI, os europeus vão ter contato com novas regiões do planeta e com novas comunidades. Então, os europeus, os espanhóis e os portugueses vão se deparar com uma nova prática que na Europa já não existia mais, a escravidão, como nós conhecemos, mas existiam práticas de servidão. E aí, os europeus, tanto os espanhóis quanto os portugueses, os franceses e holandeses, eles só fizeram a manutenção de sistemas que já existiam entre esses povos, tá certo? Então, na América, os espanhóis, quando chegaram, aproveitaram que os incas, os astecas, escravizavam alguns povos e escravizaram todos os índios. Astecas, incas e afins. Vamos escravizar todo mundo. Os portugueses, quando chegaram da África, viram que alguns impérios, que alguns grandes líderes eram bons negociadores e que eles tinham práticas de trocar escravos por mercadorias. Então, o que eles fizeram? Só fizeram a manutenção dessas relações. Só que aí a coisa começou a ficar lucrativa. E, ao contrário da escravidão da antiguidade, a escravidão da Idade Moderna ela se torna uma prática mercantil. Por quê? Ela vai gerar lucros e muitas pessoas, infelizmente, enriqueceram com a venda de seres humanos, tá certo? Então, o que era uma prática lá na África, entre as comunidades, entre os impérios, de escravizar grupos inimigos, se tornou aleatório. Como assim? Chegou uma hora que os impérios não tinham mais como negociar
escravos. Então, eles começaram a raptar pessoas. E aí saem os impérios africanos que acabaram, os imperadores, os grandes reinos que acabaram também sendo destruídos por essa negociação, essas relações com os europeus acabaram sendo destruídos. Muitos foram escravizados e vendidos também. E, e começou a se dar um processo hediondo de rapto, de sequestro de indivíduos do continente africano que sumiam das suas aldeias, que sumiam das suas comunidades, eram levados para cidades litorâneas, colocados em navios e mal sabiam para onde iam, tá bem? E aí começa uma triste história da humanidade, que é um processo de racismo, de preconceito e de violência contra a dignidade humana. Porque milhares de pessoas foram sequestradas, capturadas e escravizadas e vendidas na América como escravos. E aí começa uma triste história dos afrodescendentes e do próprio continente africano, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.